O comportamento do presidente da República no trágico episódio que está ocorrendo nesse momento na Bahia, nas trágicas enchentes que ocorrem no sul baiano, além de aviltar contra a instituição da presidência da República, é um tipo de comportamento que não é condigno com o cargo que o presidente da República exerce. Neste momento, o que nós esperávamos do presidente da República era, primeiro, um gesto de empatia, de humanidade e solidariedade, que se comportasse estando ao lado dos seus mais de 500 mil de compatriotas que estão atingidos pelas fortes enchentes, muitos deles desabrigados, e há números de agora já com 21 mortos. E, além disso, o que se esperava do presidente da República é que, numa circunstância como esta, ele próprio, como chefe de governo, estivesse presente ao lado do governo local, ao lado dos governos locais, procurando não somente se solidarizar, mas coordenar pessoalmente as ações. Veja, Thales e Diego, nós estamos pedindo nada demais do chefe de governo da nação. Estamos pedindo somente o mesmo tipo de comportamento que outros mandatários anteriores a ele tiveram. Outros mandatários de diferente conotação política, partidária. Mandatários à direita, à esquerda, que mesmo ocorrendo tragédias em locais de governos divergentes da posição do governo central, lá esteve ao lado dos brasileiros. O mínimo que está se exigindo, e o que nós, lamentavelmente, tivemos que recorrer às ações judiciais, é um comportamento do presidente da República com um pré-requisito que o habilitaria para o cargo. O pré-requisito da humanidade, de ter humanidade, do sentimento humanitário sobretudo para com seus compatriotas. O sentimento humanitário é um pré-requisito, inclusive, da nossa condição humana, para com qualquer outro ser humano em qualquer parte do planeta. Quanto mais ainda, quando ele se dirige a brasileiros que são governados pelo senhor Jair Bolsonaro. Senador, boa tarde. Esse caso da Argentina, juntando com o descaso do presidente em relação à tragédia na Bahia, qual o tamanho do estrago que o senhor acha que fará na popularidade do presidente Bolsonaro? Olha, eu acho que o próprio presidente tem feito estrago em ao longo dos 3 anos de mandato na aceitação popular. Até certo tempo existia, característica de nós brasileiros, a tolerância. Até certo tempo existia até uma certa tolerância dos brasileiros com ele. Mas o sequenciado negacionismo, o sequenciado a incorrência voluntária do presidente da República em crimes. Nega vacina, nega a gravidade da pandemia, nega socorro, não aceita. Lembremos que a situação da Argentina não é a primeira. No caso, no começo do ano, houve uma situação similar. Houve oferta de oxigênio por parte dos venezuelanos aos manauaras. E foi recusado, mais uma vez, pelo Ministério das Relações Exteriores e foi impedido de ter solidariedade naquela circunstância. De igual forma, houve uma situação de iminente colapso aqui no meu estado. Mais uma vez, houve uma recusa de solidariedade da parte ofertada da parte do governo venezuelano. Eu acredito que o próprio presidente da República ele dinamita o que resta de apoio popular seu com esse tipo de atitude. Eu queria entender a lógica política, Thales, desses atos do presidente da República no final de ano. Como eu não consigo encontrar, e como acho que nenhum de nós conseguimos ancorar na política a lógica desse tipo de comportamento, eu só posso alegá-la e justificá-la pela falta de empatia e humanidade, que é uma característica intrínseca do senhor que hoje ocupa a presidência da República. É por conta disso, Thales, nós convocamos o ministro das Relações Exteriores para que ele possa comparecer à comissão representativa do Congresso Nacional para dar explicações. É realmente uma pergunta que eu acho que é necessário fazer ao chefe de nossa diplomacia. Por que rejeitar solidariedade externa? O senador, até ontem o presidente falou que ele já aceitou a ajuda do Japão, de Israel, no caso de Brumadinho, e essa da Argentina foi recusada.
No entendimento do senhor, é uma recusa ideológica na questão de alinhamento mesmo de pensamentos? É um tipo de recusa que não cabe diante de uma tragédia. Diante de tragédias, nós já vimos diante de tragédias norte-americanos de diferentes governos apoiarem cubanos. Nós já vimos em situações de tragédia cubanos apoiarem, governo cubano apoiar norte-americanos. Nós já vimos situações de tragédia. Solidariedade não tem bandeira ideológica, não tem partido político. Solidariedade não tem partido político, não tem bandeira ideológica. Sofrimento do povo para acudir não pode ter bandeira ideológica, não pode ter partido político. Agora, nós temos um governo que... Thales e Diego, acho que nós temos que, em definitivo, o que nós temos que entender é a natureza do governo de Jair Bolsonaro. É um governo, como dizia Hannah Arendt, da banalidade do mal. O mal, em função do seu comportamento mesquinho e vil, é banalizado a partir da postura do senhor presidente da República. Lamentavelmente, esse é um pesadelo que estamos vivendo desde 2019 e que nós advogamos. Aliás, Thales e Diego, nesse último dia do ano, é importante fazer um julgamento desta quadra histórica, que eu espero que se conclua neste ano de 2022. Eu tenho para mim que terão duas perguntas que os historiadores do futuro farão. Como foi possível eleger Jair Bolsonaro? 2, como foi possível as instituições da política brasileira mantê-lo no cargo, apesar de tantos crimes que foi por ele cometido? Pois é, senador. Primeiro eu queria saber do senhor, o Bolsonaro disse que no caso da Argentina, ele teria que muitos gastos para pegar 10 pessoas para irem lá na Bahia. Qual a sua avaliação sobre as explicações objetivas que o presidente tem dado para essas recusas? Não há explicações, porque as explicações não justificam. Diante da tragédia, da catástrofe, da morte, não pode ter limitação de recursos. Primeiro, o presidente da República dispõe de 200 milhões de reais para acudir 5 estados da federação, disponibilizando para o governo da Bahia 80 milhões, o que o próprio governador e as autoridades baianas disseram que é totalmente suficiente para o tamanho da catástrofe e da tragédia que tinha lá. Segundo, recusa a solidariedade externa. Então, a pergunta, qual a explicação? Não há explicações dentro da razoabilidade. Diante da tragédia, não existe limitação de recursos. Diante da morte de compatriotas, diante da destruição e da morte, não pode ter limitação de recursos. As limitações de recursos de Jair Bolsonaro só é para situações de tragédia. Ele não tem limitação de recurso para a sua base apoiar o fundão eleitoral de 5 bilhões de reais. Ele não tem limitação de recurso para apoiar as emendas de relator lá do Congresso Nacional de 16 bilhões de reais. Ele não tem limitação de recurso para o seu cartão corporativo, com milhões de reais, com recorde de gasto do cartão corporativo da Presidência da República, alguns desses gastos agora, durante as férias que ele está curtindo em Santa Catarina, enquanto os compatriotas deles na Bahia estão morrendo. Então, como eu já disse, só a banalidade do mal justifica a racionalização de recursos disso. Senador. Então, existe racionalização de recursos nessa circunstância, mas não há racionalização de recursos para corrupção, para orçamento secreto, para fundão eleitoral. Para isso não há racionalização.